Nós vamos ler a palavra do Senhor esta noite. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Somente o verso de número 52. Atos 13 é 52. Está 25 aí, acho que errei. Aí. Diz assim a palavra do Senhor: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Novamente, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar. Essa noite eu gostaria de incluir nesta oração a irmã Germina, que não está muito bem da gripe, está em casa. Também o esposo, o irmão Luiz. Quero também orar pelo Lucas, meu filho, que está em casa também, que está de atestado lá, e creio que o Senhor já o curou completamente, mas ainda está cumprindo o protocolo do atestado lá em casa. Estava muito bravo porque ele queria vir aqui estar na reunião da igreja. Glória a Deus quando as pessoas ficam chateadas por não poder vir, mas que gostariam de estar. Que bênção. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa. Graças te damos, Senhor, porque lemos a tua palavra e confiamos no Senhor, no teu poder, na tua palavra. Senhor, eu peço em nome de Jesus pelos irmãos que não puderam estar conosco esta noite, a irmã Germina, Senhor, outros irmãos, ó Pai, irmão Luiz, estenda as tuas mãos sobre eles para curá-los completamente, Senhor. Outros irmãos que estão enfermos e não puderam estar aqui esta noite, abençoa a vida do meu filho Lucas também, Senhor. Creio que o Senhor já o curou completamente, ó Pai. Senhor amado, Senhor, estenda as tuas mãos sobre a vida dele, que haja paz, alegria nos corações, e os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite. Lemos a tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, Senhor, é santificadora, a tua palavra estrutura o nosso coração, nossa vida, nossa alma. Tua palavra, Senhor, rejuvenesce, fortalece, ajuda, ó, sustenta a nossa vida, e nós estamos aqui esta noite, e a alegria do teu Espírito Santo, Senhor, é que invade os corações, é que nos dá força para continuarmos vivendo. É uma alegria estarmos aqui na tua presença para falar da tua palavra maravilhosa. Nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor, pela grandeza do Senhor e o poder do teu Espírito Santo entre nós, ó Pai. Fala conosco, te pedimos, Senhor, esta noite, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome somente, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos amados, quero trazer uma mensagem essa noite, e eu comecei a fazer a mensagem, e ela deu um pouco extensa demais, então eu acho que nós vamos fazer ela em duas partes. O Rodolfo falou que dá para fazer em 4 partes esta mensagem, mas vamos ver como é que nós vamos fazê-la. Mas algo que eu comecei a orar e estive pensando esses dias neste tema:
e creio que o Senhor trouxe à minha mente de vos falar sobre algo muito importante. Quero falar à igreja sobre como agem, e esse é o tema da mensagem, como agem, como vivem, como são as pessoas cheias do Espírito Santo. Vocês viram que eu já não consigo mais sair desse tema por um bom tempo, sobre ser cheio do Espírito Santo, algo que está realmente tocando profundamente o meu coração. Segunda-feira passada tivemos a reunião aqui de oração, tremenda novamente, graças a Deus. Sexta-feira estive pregando em Álvares Machado, poder de Deus sobre a igreja, e algo que está aquecendo o meu coração. Eu não posso deixar de falar isso para os irmãos, não posso deixar de ministrar isso, porque creio que é o que o Espírito Santo de Deus está me levando a falar nesses últimos dias. E eu acredito que todos vocês que me ouvem têm o desejo de serem cheios do Espírito Santo. E eu quero dizer aos irmãos que não existe nada mais precioso, não existe nada mais poderoso, não existe nada mais nobre, não existe nada mais gratificante, não existe nada mais confortante, não existe nada mais edificante, não existe nada mais significativo para a nossa vida, não existe razão maior do que sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o meu compromisso. Temos orado por isso. Esta tem sido a minha meta de vida. Quero, desejo, não abro mão de ser cheio do Espírito Santo. Não abro mão de uma igreja cheia do Espírito Santo. Quero viver em meio a uma congregação repleta, cheia do poder do Espírito Santo, avivada. Porque existe uma vida muito mais profunda que todos nós podemos viver. Existe uma vida que trilha caminhos elevados, caminhos muito mais altos do que os que estamos acostumados a trilhar. Existe uma qualidade de vida espiritual que vai muito além do que a gente muitas vezes consegue tocar. Algumas pessoas na história já tocaram essa vida espiritual, e nós precisamos ter isso. O texto bíblico diz, que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós, as mesmas tentações, as mesmas lutas, as mesmas fragilidades que nós. No entanto, Elias orou, e durante 3 anos não choveu sobre a terra. Isso é um exemplo para nós, do que um homem cheio do Espírito Santo pode em suas orações. Existe uma vida poderosa, e saibam vocês que há poder de Deus para que possamos viver e nos deleitarmos na sua presença, e esse poder já foi dado à igreja. Ele não será dado, ele já foi dado à igreja. Está à nossa disposição sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós na terra, ele habita entre nós. Então está dado à igreja o poder para curar, o poder para libertar as pessoas, o poder para fazer a obra, o poder para ensinar, o poder para pregar, o poder para testemunhar, está dado à igreja. Mas é preciso criar um ambiente
para que o Espírito Santo de Deus se manifeste entre nós. Porque não é de qualquer jeito que o Espírito Santo se manifesta. A palavra de Deus nos diz, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, não apagueis ou não extinguais o Espírito. Então o Espírito Santo, embora entre nós, pode ser apagado. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. O seu nome é Espírito Santo. Ele é santo. Então é preciso um ambiente em nossa vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, então precisa criar um ambiente propício para que o Espírito Santo se manifeste em sua vida. E como é esse ambiente? É um ambiente de fé, onde você crê no Senhor e crê na sua palavra. É um ambiente de santidade, onde você se afasta do pecado e se separa para Deus. É um ambiente de louvor e exaltação a Cristo, porque Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará. Então só temos o poder do Espírito Santo quando estamos glorificando e exaltando a Jesus. Qual é o ambiente para que o Espírito Santo se manifeste em nossa vida? É um ambiente de oração, porque Jesus era um homem de oração e orava nas madrugadas, orava às noites, orava de manhã, orava todos os dias. É um ambiente de oração. Quando você cria esse ambiente de oração, você cria o ambiente para a expressão do Espírito de Deus em sua vida. Para que o Espírito Santo se manifeste, é preciso um ambiente de submissão a Deus no nosso coração, na nossa alma, nos entendermos como servos, humildes, como servos que obedecem o que Deus fala e não aquilo que a nossa mente fala, que obedece aquilo que a palavra fala e não aquilo que eu quero fazer, porque às vezes conflita o que eu quero com o que a palavra diz. Então precisamos de um ambiente de submissão a Deus, um ambiente de amor pela palavra. Se você quer o Espírito Santo te enchendo, você precisa amar a sua palavra. Amar a palavra é ler a palavra, é praticar a palavra, é entender a palavra, é pensar na palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, deleite, na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se o Espírito Santo vai se manifestar em seu coração, em sua vida, você precisa criar esse ambiente, um ambiente de fé, de santidade, de louvor e exaltação a Cristo, de oração, de submissão a Deus e de amor pela palavra. Então, quando temos essas coisas, o Espírito Santo começa a se manifestar em nós. E eu não vou falar sobre cada uma dessas coisas em particular esta noite, porque eu já tenho ministrado aqui muitas vezes sobre isso. Então hoje eu quero trazer aqui alguns pontos sobre como andam, como vivem, como são as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Como elas são? Como elas andam? Como são essas pessoas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer essa noite aos irmãos que as pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que não se abalam diante da perseguição. Esse é um primeiro ponto e importante para todos nós,
Pessoas cheias do Espírito Santo não se abalam diante da perseguição. Nós lemos o texto aí no verso 52, em Atos capítulo 13. Mas se você ler os versos anteriores do texto que lemos esta noite, vocês vão perceber que o texto diz, quando você vai para o verso 50, 2 versos acima, ele diz: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Pegaram Paulo, pegaram Barnabé, e os enxotaram da cidade, mandaram eles embora. E o texto no verso 51 diz que, sacudindo porém contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E o verso 52 que nós lemos hoje diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu acho impressionante isso, como esses homens que foram rejeitados. Imagine você chegar numa cidade, e a cidade se reunir contra você, e a cidade te rejeitar a mensagem que você está pregando, que é de Cristo. E não só isso, mas eles enxotaram esses homens para fora das cidades, perseguiram, e eles saíram sem se abalar, eles saíram cheios da graça de Deus, da alegria do Espírito Santo, ficaram alegres, foram enxotados e ficaram alegres, estavam cheios da alegria do Espírito, mesmo diante das perseguições. E eu quero trazer esta consciência aos irmãos esta noite, que homens e mulheres cheios do Espírito de Deus não se abalam quando sofrem caminhos de perseguição, quando sofrem lutas e tribulações, mas eles seguem seus caminhos felizes, porque quando a gente se abala com as perseguições, quando a gente não suporta as perseguições, quando a gente desiste diante das lutas e dos problemas e das tribulações, então é sinal que nós não estamos cheios como deveríamos estar do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que nós não temos o Espírito Santo quando a gente se entristece. Eu não estou dizendo que nós não temos o Espírito Santo quando a gente se abala com as tribulações. Mas eu estou dizendo que a gente não está cheio como deveria estar do Espírito Santo. Porque existem níveis de enchimento do Espírito Santo. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas têm numa medida rasa. Tem o Espírito Santo suficiente para eles serem salvos, mas é uma medida rasa. O Espírito Santo pode ser dado numa medida muito maior, a presença do Senhor pode ser muito maior, o desfrute do Senhor, porque é claro para todos nós que houve homens na história que provaram muito mais de Deus do que a gente já provou. Homens como Paulo, por exemplo, que foram arrebatados até o 3º céu, que foram usados pelo Senhor, que tiveram contato com anjos, conversaram com anjos de Deus. Homens que abalaram o mundo por onde eles passaram, que tiveram muito mais experiências com Deus do que muitas vezes nós temos. Então, com certeza, há níveis de enchimento do Espírito, há níveis de intimidade com Deus, há níveis de busca do Senhor, até mesmo entre os discípulos. Pedro, Tiago e João tiveram níveis diferenciados de experiência com Jesus, porque só Pedro, Tiago e João subiram ao monte da transfiguração e viram Jesus transfigurar com as suas vestes que se tornaram resplandecentes. E outras ocasiões mais que Jesus não permitia ninguém chegar, a não ser Pedro, Tiago e João. Eram níveis mais profundos de relacionamento e de intimidade. Eu, quando vejo essas coisas, eu digo: Deus, eu não me conformo.
Eu não me conformo com a gente viver níveis tão rasos, níveis tão baixos de vida espiritual, de vida com o Senhor. Não me conformo. Eu me lembro de um testemunho que estava escutando e alguém me contando o mesmo testemunho. E esses dias vi alguém que trouxe num vídeo esse testemunho de um homem que foi missionário, é vivo ainda, se não me engano, o sobrenome é Bronk, que Deus usou ele poderosamente lá na África para fazer milagres, milagres profundos, milagres extraordinários. Mas este homem, eu vi ele contando sobre a conversão do avô dele. Porque ele disse que o avô dele tinha uma doença que os médicos não conseguiram diagnosticar corretamente, se era reumatismo, alguma outra coisa, gota, alguma outra doença. Mas fato é que o avô dele morava numa aldeia naquela época, e ele era extremamente sensível ao toque e ao movimento. Então aquele homem gritava de dor quando alguma coisa tocava nele, ou quando algum movimento ele fazia, ele gritava de dor dia e noite. E as pessoas da aldeia escutavam os gritos daquele homem todos os dias. Não havia esperança para ele, não havia remédios que o curassem, não havia ninguém que pudesse fazer nada por ele naquela aldeia. Até que um missionário da Assembleia de Deus tinha se perdido no meio da floresta, e de repente, andando no meio da floresta perdido, ele chegou a essa aldeia. E quando ele chegou a essa aldeia, a primeira palavra que ele pronunciou, a primeira frase, não foi uma frase de reclamação. Ele não reclamou por ter se perdido, ele não reclamou pela situação em que ele passou, mas a primeira frase que ele disse foi: existe alguém aqui que está enfermo? E aí então as pessoas da aldeia disseram: olha, tem aquele homem lá, a família dos Bronk, você pode ouvir os gritos dele daqui. E esse missionário então foi até aquela casa, e o neto disse que quando ele entrou naquela casa, na hora que ele entrou como uma tocha cheia do poder do Espírito Santo naquele lar. E ele entrou e começou a falar de Cristo Jesus, anunciando o Evangelho para aquela família. E de repente esse missionário pega no braço daquele homem que gritava de dor, e disse: eu vim aqui para demonstrar o poder do Espírito Santo de Deus. E quando ele disse isso, diz que como um choque invadiu o corpo daquele homem naquela hora, e aquele homem começou a gritar de alegria e pular e saltar. Ele foi instantaneamente curado para a glória de Cristo Jesus. E a mulher começou a chorar, e ele começou a chorar, e o missionário disse: eu ainda não terminei. Vocês precisam agora ser cheios do poder do Espírito Santo. E aqueles homens, aquela família não sabia o que era poder do Espírito Santo, não sabia o que era línguas estranhas, não sabia nada disso. E simplesmente um missionário colocou as mãos sobre eles e orou, e eles explodiram falando em línguas estranhas para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Há um nível superior de vida espiritual que nós precisamos tocar, irmãos. É para nós isso. E o neto dele, que foi um missionário na África, disse: aquilo aconteceu na casa do meu avô 18 anos antes de eu nascer.
Mas quando aquele missionário esteve lá, Deus colocou uma linha na minha agulha, e eu até hoje estou costurando com esta linha. Aleluia, glória a Deus. Há poder em Jesus Cristo nosso Senhor, há poder, e a igreja precisa entender isso, nós precisamos viver isso. Pessoas cheias do Espírito Santo, meu Deus, vou ficar só no primeiro ponto, não se abalam com as perseguições. Vai ser 10 então mensagens, 10. Pessoas cheias do Espírito Santo, não se abalam com as perseguições. Há um nível superior de vida. Segundo, pessoas cheias do Espírito Santo andam preparadas para enfrentar as tentações. Isso é uma realidade importante para todos nós. Pessoas cheias do Espírito Santo estão preparadas para enfrentar as tentações. E o exemplo aqui é do próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. Em Lucas capítulo 4, verso 1, o texto bíblico diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então o Espírito Santo que encheu Jesus, e por que Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo, se Ele é Deus? Porque o texto de Filipenses nos mostra que Jesus esvaziou-se de si mesmo, e veio, assumiu a forma de homem, e como forma de homem, Ele toma a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus estava aqui como homem, esvaziado de toda a sua glória, então Ele precisava da unção, da graça e do poder do Espírito Santo. Foi por isso que quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, diz o texto que o céu se abriu e que o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de uma pomba, e o Pai disse: eis aqui meu Filho amado. Então nós entendemos por isso que Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo, e ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele passou 40 dias e 40 noites ali, sendo tentado pelo diabo, e venceu, glória a Deus, aleluia. Homens cheios do Espírito Santo estão preparados para lidar com as trevas e vencer a tentação, vencer. Você será tentado, eu sou tentado, você é tentado, nós seremos tentados enquanto estivermos aqui, porque o diabo, diz a Bíblia, o nosso adversário, anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando aquele a quem possa tragar. O próprio texto bíblico diz: não deis lugar ao diabo, antes resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo para poder resistir, para poder compreender, porque o Espírito Santo, disse Jesus, nos ensinará todas as coisas. Então é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que fala ao nosso coração, é o Espírito Santo que guiava a igreja primitiva. Os apóstolos iam para cá, o Espírito Santo dizia: não, é para cá. Eles seguiam o Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para saber lidar com as tentações do dia a dia. Nós não podemos nos apoiar em nós mesmos, não é na minha inteligência, não é na minha cultura, não é no meu pedigree evangélico que eu consigo vencer as tentações. Eu não consigo vencer as tentações se o Espírito Santo de Deus não estiver na minha vida. Por isso, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para lidar com as tentações da vida. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo estão preparados para lidar com as tentações e enfrentar as tentações em nome de Jesus. Há uma guerra espiritual, há uma guerra. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas temos que lutar contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Há uma luta que nós precisamos fazer e que nós precisamos
precisamos viver. Agora, para vencer nesta luta, você precisa do sangue de Cristo sobre a tua vida e do poder do Espírito Santo sobre a tua alma, senão você não vai vencer. Não há como vencer os demônios do ponto de vista humano, se não tivermos cheios do poder do Espírito. Não há como. Não há. Não pense que você vai conseguir vencê-lo na intelectualidade. Não pense. Porque você tem 50, 60, 40, 30, 20, 80 anos. Os demônios estão aqui na terra há milhares de anos, convivendo com o ser humano, e eles vêm de outra realidade ainda. Então você não vence eles na intelectualidade, você vence eles no poder do sangue de Jesus, você vence eles na unção do Espírito Santo, porque não é de você, é do Senhor, porque não é seu, é de Cristo. A vitória é de Cristo em nós, para a glória dele, aleluia. Então precisamos, homens cheios do Espírito Santo, estão preparados sempre para enfrentar as tentações. Terceiro, pessoas cheias do Espírito Santo são usadas por Deus com poder. Isso é uma coisa importante e a igreja precisa aprender isso. Pessoas cheias do Espírito Santo são usadas por Deus com poder. Em Atos capítulo 6, verso 8, nós lemos que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão era um homem cheio do poder do Espírito Santo, e o resultado disso é que ele era usado por Deus com poder para fazer prodígios e grandes sinais no meio do povo. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, somos usados por Deus com poder. Usados. Precisamos ser cheios do Espírito para ser usados para trazer uma palavra ao encontro do coração de uma pessoa, que quebra uma situação, que destrói a obra de Satanás, que arrebenta com as obras das trevas. Um homem cheio do Espírito Santo, o inferno se fica revoltado, o inferno começa a ficar agitado, porque um homem cheio do Espírito Santo causa prejuízos ao inferno. Um homem cheio do Espírito Santo leva outros a conhecer a Jesus. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo liberta pessoas da escravidão, das trevas, das doenças, do pecado, do inferno, da morte. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são usados por Deus com poder para abalar uma geração. Foi assim aqui na história já da humanidade. Aconteceu com Charles Finney, aconteceu com John Wesley, aconteceu com William Seymour, aconteceu com Pedro, com Paulo, com João, aconteceu com muitos homens na história e continua acontecendo ainda com pessoas cheias do Espírito Santo. Eu creio. Não creio que vivemos numa geração fria, vazia e gelada e devemos continuar assim mesmo, que tudo é assim mesmo, vamos ficar assim mesmo, porque a igreja é assim mesmo, a igreja dos nossos dias é uma igreja fria mesmo, gelada. Isso é o diabo que quer que vocês acreditem. Pode ter muita gente sim, fria e gelada dentro da igreja, é uma verdade, mas aquele que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á, aquele que clama, Deus vai ouvir a sua voz. Se me buscares de todo o coração, então vocês receberão. Essa é a palavra do Senhor. Vocês estão entendendo isso, amém? Se somos cheios ou vazios do Espírito Santo, isto está em nós, porque Deus quer nos encher. Por isso o texto diz: deixem-se encher pelo Espírito. Deus quer te encher. E se eu estou vazio, a culpa é só minha, porque eu estou cheio de outras coisas, e não há espaço para o Espírito Santo encher a minha vida. Não há como encher uma garrafa que já está pela boca. E às vezes eu estou tão cheio de tantas coisas, tão cheio de vontades, tão cheio de desejos, tão cheio de sonhos, tão cheio de coisas materiais, tão cheio de pensamentos, tão cheio de raiva, tão cheio de angústias, tão cheio de
corações partidos, eu estou tão cheio de tantas coisas, e o Espírito Santo não pode encher a minha vida. É preciso se esvaziar de tudo isso para ser cheio do Espírito. É preciso deixar que isso saia de dentro de mim. É preciso pedir perdão, se arrepender e esvaziar a alma para que o Espírito de Deus possa encher o nosso coração. É preciso. É impossível que uma pessoa entre em nosso meio se nós formos cheios do Espírito Santo e não saia daqui transformado. É impossível. Eu não aceito viver o fracasso espiritual diante de um Deus tão poderoso que nos deu a sua graça e o seu poder e nos deu o seu Filho Jesus, o bem mais precioso que poderíamos ter, e o texto diz: como não nos dará com Ele todas as coisas. Então nós estamos ouvindo isso, mas não é algo que tem que ficar só na nossa mente, isso tem que descer para o nosso coração e para a nossa vida de prática. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são usadas por Deus com poder para mudar a realidade do mundo. Ora, você conhece alguém endemoniado, você cheio do Espírito Santo, bota a mão na cabeça e repreende em nome de Jesus. Tem alguma pessoa que precisa de alguma coisa, cheio do Espírito Santo, você deve orar, e o Senhor vai atender a sua voz, cheio do poder do Espírito. Quarto, pessoas cheias do Espírito Santo contemplam a glória de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Pessoas cheias do Espírito Santo contemplam a glória de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Nós vemos isso na vida de Estevão, em Atos capítulo 7, verso 55. E o texto já tinha relatado que Estevão era um homem cheio do Espírito. E agora diz de novo: mas ele, quando estava sendo apedrejado, estava recebendo pedras, estava tendo o corpo todo dilacerado por pedras e numa dor insuportável. Diz o texto: mas ele, estando cheio do Espírito Santo. As pedras não podem esvaziar você. Quando as pedras esvaziam você, você não está realmente cheio do Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos onde? No céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e isso fez com que ele contemplasse a glória de Deus no momento mais difícil de sua vida, que foi o momento da morte. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, quando passam por momentos difíceis da sua vida, continuam contemplando a glória de Deus. Isto é uma realidade de quem é cheio do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa noite eu vou parar essa mensagem por aqui, porque tem mais coisas para falar, mas eu acho que esses 4 pontos precisam estar fincados na nossa alma, precisam estar dentro do nosso coração, para que a gente depois, domingo que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui novamente, e nós vamos continuar falando sobre essa realidade. Como são pessoas cheias do Espírito Santo? Como elas são? Como são essas pessoas? E eu quero que você guarde isso no seu coração. Pessoas cheias do Espírito Santo não se abalam diante das perseguições. Pessoas cheias do Espírito Santo estão preparadas para enfrentar as tentações. Pessoas cheias do Espírito Santo são usadas com poder pelo Senhor. E pessoas cheias do Espírito Santo contemplam a glória de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Vamos ficar em pé para a gente orar. E essa noite é uma noite em que vamos clamar ao Senhor por sermos cheios do poder do Espírito de Deus, porque Jesus morreu na cruz para te dar a vida eterna, mas a vida eterna começa a ser desfrutada hoje, na presença e na unção do Espírito Santo de Deus.
Jesus não prometeu para você que vai te dar carros novos, casas novas, que você vai ser próspero onde você colocar a mão. Não, Deus não te prometeu isso, porque a prosperidade material pode até ser uma bênção de Deus na sua vida, mas não é essa a promessa principal do Senhor. A promessa principal do Senhor é que você será cheio do poder do Espírito Santo, e você poderá viver para Ele, segundo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos orar essa noite. Eu gostaria que você orasse, que você não ficasse só escutando a minha oração, mas que você, aonde você estiver agora, você ore ao Senhor, abra sua boca para orar, porque Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer. Eu creio no poder do Espírito de Deus, creio na presença do Senhor, creio no desejo de Deus de nos encher com o seu Espírito, nos encher com a sua graça, nos encher com o seu poder. Eu creio que há uma vida diferenciada para cada um de nós, uma vida que está muito acima da mediocridade, uma vida que está muito acima daquilo que a gente tem vivido até hoje, e que pode ser desfrutada hoje aqui na presença do Senhor. Senhor amado, nós estamos aqui esta noite e cremos no poder do Teu Espírito Santo, e essa noite clamamos ao Senhor, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É Tua promessa, o Senhor nos disse, o Senhor nos deu, e nós queremos isso para a nossa vida. Não queremos viver na frieza, não queremos viver, Senhor, na apatia espiritual, mas clamamos ao Senhor, e a Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, clama a mim e responder-te-ei. A Tua palavra diz: se me buscares de todo o coração, me encontrareis. E eu creio na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade, e eu peço em nome de Jesus que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor envolva esta congregação, o Senhor aqueça os nossos corações como uma chama ardente, uma chama, Senhor, que vai fazer a diferença nessa sociedade, que vai fazer a diferença no mundo, que vai mudar a realidade da vida de pessoas, que vai curar, que vai libertar, que vai transformar, que vai renovar. Ó Deus, uma vida, Senhor, que vai fazer a grande diferença para a glória do Senhor no Teu reino, que vai, Senhor, mexer e abalar as portas, mexer as realidades do inferno, e que vai trazer vidas para o Teu reino. Ó Deus, levanta pessoas, homens e mulheres, cheios do poder, da graça, da unção, da alegria do Teu Espírito Santo. Ó Deus, encha-nos do Teu Espírito Santo ao cantarmos, encha-nos do Teu Espírito Santo ao orarmos, encha-nos do Teu Espírito Santo ao dormirmos, encha do Teu Espírito Santo ao levantarmos, encha-nos do Teu Espírito Santo ao dirigirmos nosso carro, encha-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, ao nos alimentarmos, encha-nos do Teu Espírito Santo ao trabalharmos, enche-nos do Teu Espírito Santo a cada dia. Nós queremos, e a Tua palavra é a verdade. O Senhor diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. É Tua promessa, nós cremos na Tua promessa, e estamos aqui, ó Deus, clamando e buscando do Senhor. Ó Deus, essa noite, ao sairmos daqui, que o poder do Espírito Santo nos acompanhe, que ao estarmos dentro de casa, essa chama aqueça o nosso coração, que ao acordarmos amanhã, a chama do Espírito esteja ardendo na nossa alma. Nós queremos, ó Deus, queremos viver na unção do Teu Espírito, ser usado pelo Senhor com poder, ser usado pelo Senhor aonde estivermos com poder, para a glória do Teu nome. Possamos estar preparados para as tentações, preparados para a luta espiritual, para a batalha espiritual, viver, ó Deus, mesmo diante das perseguições, viver, Senhor, felizes, alegres na Tua presença. Ó Senhor, em meio às dificuldades maiores da nossa vida, que possamos olhar para os céus e ver a glória do Senhor, e contemplar a beleza da santidade do Senhor. Cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, e vamos cantar com alegria esta noite, para a glória do Senhor esta noite. Aleluia, louvado é o Senhor, louvado é o Senhor. Vamos cantar, irmãos, vamos
vamos cantar com o nosso coração, sabendo que a presença do Senhor está entre nós, aleluia.